horas, 20 minutos agora, Mara Nogueira começando o Jornal Rádio Universidade, nesta terça-feira, dia 22 de abril de 2025. Bom dia, antes de mais nada, né? Bom dia, Adalberto Júnior, bom dia, ouvintes que acompanham agora o nosso Jornal Rádio Universidade. Só depois de o microfone permitir, né? Bom, hoje é dia da comunidade luso-brasileira, também dia do planeta Terra. Dia do arteterapeuta. Dia da aviação de caça. Dia do agente de viagem. Dia nacional da tontura. Em 1500, descobrimento do Brasil, hoje também. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Manchetes do dia. YouTube da 106, Universidade FM 106 e no nosso site www.universidadefm.ufma.br, a live do Jornal Rádio Universidade. Em um imparcial, Franciscos, o meu túmulo deve ser simples, sem nenhuma decoração especial e conter apenas a inscrição. Franciscos, escreveu o Papa. Lula e Janja confirmam presença no funeral de Papa Francisco. Papa Francisco que mudou ritos dos funerais, né, dos papas. 7 cardeais brasileiros podem participar do conclave. Autoridades do Maranhão prestam homenagens após a morte do Papa Francisco. E em testamento, Papa pede sepulcro e lápide simples. Segundo o documento do Papa, né, antes de morrer, o pontífice expressou a vontade de ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Santa Maria Maggiore, em Roma. E é isso aí, ele deixou um testamento, né? Já sabendo, né, que as complicações de saúde poderiam piorar bastante, né? Ele foi um guerreiro, passou aí por uma internação de mais de 30 dias e, enfim, todos acompanharam, né, esse período dele de recuperação e até chegar anteontem na missa, né, da Páscoa e, enfim, algumas pessoas até conjecturam, né, parece que estava sabendo, parece que estava de alguma maneira sabendo que seria ali o último grande evento, né? E muitas pessoas que acompanharam observaram também, não deixaram de notar a fraqueza na voz, né? Enfim, já bastante debilitado, né? Um Papa que, com certeza, marca a história, né? E com comparações, claro, né? A gente vai sempre lembrar de João Paulo II também, né? Que ficou no cargo até o último momento e teve um papado bastante contundente, né? E também de muita integração com os católicos e os não católicos também, né? São papas aí que marcaram bastante a história por conta de um ecumenismo, né? E de uma maneira muito sui generis de tratar todos os outros credos, né? E religiões também. Fica aí, portanto, para a história. 7 horas e 24 minutos, Mara Nogueira, ainda em O Imparcial, vamos acelerar, né? Governo do Maranhão e FAMEM promovem encontro de prefeitos e prefeitas do Maranhão. Brandão anuncia a nomeação de novos policiais civis e 22 de abril de 1500, descoberta ou colonização do Brasil? Isso é uma ótima pergunta, né? Debaixo de uma forte chuva, Pedro Álvares Cabral descobriu, entre aspas, o Brasil, mas se esqueceu de descobrir os povos, as línguas, as culturas e as tradições. Na verdade, isso aqui é uma palhaçada, né? Desculpa a expressão, mas o Brasil já estava aqui há muito tempo.
7 horas e 25 minutos, Mayra Nogueira, o que tem em Jornal Pequeno? Jornal Pequeno, Papa Francisco, o primeiro pontífice latino-americano da Igreja Católica, morre no Vaticano aos 88 anos. A morte do Papa aconteceu um dia após o domingo de Páscoa, quando ele fez uma breve aparição para abençoar as milhares de pessoas na Praça São Pedro. Municípios reduzem índices de mortalidades no Maranhão. Brandão anuncia a nomeação de 40 novos delegados, 20 investigadores e 8 peritos no Maranhão. E o Maranhão abre vagas de estágio em diversas áreas. E Barroso responde à imprensa estrangeira e defende ações do STF contra atos de 8 de janeiro. E esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques dos principais portais. 7 horas e 25 minutos. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Vamos às informações do trânsito agora com Borges Júnior. Borges já ligou? Estamos esperando. 7 horas e 26 minutos agora, Mayra Nogueira, trazendo as informações do Waze, waze.com, trazendo aqui para a gente já vendo aqui a movimentação, né, em algumas avenidas da capital maranhense. Portanto, trânsito complicado, né, nas primeiras horas, não tão complicado assim, né, na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Borges já chegou? Mayra Nogueira, vamos lá com Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto. Bom dia a você que segue com a gente nesta terça-feira. Informações do trânsito. Temos informações referentes ali à Ponte Bandeira Tribuzzi, a alça da Bandeira Tribuzzi, que segue para a Avenida Beira-Mar. De acordo com informações repassadas pela SMTT, ainda há pouco, há um veículo, há um derramamento de óleo nessa alça sentido Beira-Mar, e por conta dessa situação, trânsito ele está mais lento que o normal neste horário. Portanto, então, aí na Ponte Bandeira Tribuzzi, alça sentido Beira-Mar, derramamento de óleo na pista, deixando o trânsito mais lento neste momento ali na Ponte Bandeira Tribuzzi. Informações também em relação ao fluxo em outras avenidas, que normalmente nesse horário o fluxo é mais intenso para quem se desloca sentido centro nos principais corredores da capital, acontecendo dessa forma, portanto, nas principais avenidas aqui de São Luís neste momento, a exemplo aí da Jerônimo de Albuquerque, a altura ali do bairro Coafuma, para quem se desloca sentido elevado do Trabalhador para seguir aí sentido centro, sobretudo sentido centro, o fluxo é mais intenso nesse sentido, nessa mesma altura, mas no sentido contrário, o trânsito ele segue fluindo sem problemas. Informações ainda da Avenida São Luís, Rei de França, altura ali do bairro Turu. Por enquanto, o trânsito ele flui sem problemas, não há congestionamento nesse momento, nesse trecho aí. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. É um clima preguiçoso, né? Nessa volta de feriado prolongado, né? As coisas começando a funcionar e num ritmo bem lento. 7 horas e 28 minutos. Obrigado, Borges, pelas informações do trânsito. Notícia da cidade. Vamos começando o noticiário aqui, Borges, falando sobre o governo do estado, trazendo informações sobre a entrega da primeira etapa da Avenida Metropolitana. Isso vai acontecer hoje, né? Vai da Vila Funil, quilômetro 2, a BR-135, até a avenida principal do conjunto São Raimundo. A primeira etapa da entrega, ela vai está marcada, Adalberto, na verdade, para quarta-feira. A entrega vai ser feita pelo governo do estado. A construção dessa Avenida Metropolitana, ela é colocada como uma ação estratégica para melhorar, então, a mobilidade urbana aqui na Grande Ilha, na ilha de São Luís. Essa primeira etapa do projeto, ela compreende, está entre a BR-135, quilômetro 2, e a avenida principal do conjunto São Raimundo, com extensão total de 1,60 quilômetros, obra que deve aí garantir fluidez no trânsito e melhorar também a acessibilidade na região. Vai promover a integração entre os municípios que integram a Grande Ilha, a região metropolitana de São Luís,
Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa e São Luís, e quando ela estiver totalmente concluída, a Avenida Metropolitana, ela deve se tornar aí uma espécie de novo anel viário aqui da Grande Ilha, aqui da região metropolitana, como dissemos, promovendo aí a integração dos municípios que compõem a região metropolitana e também a integração de cerca de 1 milhão de pessoas aqui na Grande São Luís. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Mayra. Borges Júnior, falamos agora sobre a situação da suspeita de envenenar ovo de Páscoa que matou criança, segue presa em São Luís. Jordélia Pereira Barbosa, de 35 anos, ela foi transferida aqui para um presídio de São Luís, transferência no último domingo. Ela que é suspeita de envenenar ovo de Páscoa, que causou a morte de uma criança de 7 anos em Imperatriz, foi transferida para a unidade prisional de ressocialização feminina aqui na capital. Informação confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária. Prisão preventiva da mulher foi decretada durante a audiência de custódia realizada na última sexta-feira. Ela estava detida em Santa Inês e deve permanecer agora à disposição da Justiça, enquanto as investigações elas seguem em andamento. Jordélia, a gente lembra, ela é suspeita de envenenar 3 membros de uma mesma família com ovo de Páscoa em Imperatriz. Isso na última quinta-feira, dia 17. A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão informou que ela foi presa, suspeita dessa prática criminosa envolvendo aí envenenamento. Ela seria a ex do atual companheiro de uma das vítimas. O menino de 7 anos, como dissemos, morreu após consumir o ovo. A mãe, Miriam Lira, e a irmã dele também ingeriram o doce e permanecem internadas em estado grave em um hospital de Imperatriz. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Lamentável, né? Essa situação e a quantidade de crimes dessa natureza por envenenamento, né? A gente está observando cada vez mais em quantidade, né? Que coisa terrível. Borges, eu peço que você continue na linha, tá? A gente volta no segundo bloco. Já são 7 horas e 32 minutos. A gente volta para falar sobre autoridades locais também, as igrejas da capital, homenageando o Papa Francisco, né? Também vamos falar, Maria Nogueira, sobre... Da perícia que deve indicar causa da morte de professor encontrado morto dentro de casa em Santa Inês. Olha, o Hospital Universitário alcançou aí 100% de conformidade em práticas de segurança do paciente. Inova Cerrado Tração. Inscrições são prorrogadas até o dia 27 de abril. Tem esporte, Mayra. Sampaio vence o SESI e retoma a liderança na LBF. Equipes maranhenses estreiam 100 vitórias na Série D. E Castelão será palco de mais um jogo do Flamengo. Paulo Pellegrini traz, né, aqui os comentários sobre a indefinição, marca a rodada final da primeira fase do Campeonato Maranhense. Na Rádio Opinião, a gente tem uma entrevista sobre a turma especial de mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, ao Prodema UFMA, que é voltada exclusivamente para o Tribunal de Justiça. A gente vai conversar com o professor do DEOL, o Departamento de Oceanografia e Limnologia, James Werlen de Jesus Azevedo. Não sai daí, a gente volta para as manchetes nacionais e também a previsão do tempo. São 7 horas e 33 minutos. Jornal Rádio Universidade. Telesaúde responde. Você sabe o que é TDAH? O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é uma doença crônica que inclui dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. Tem causas multifatoriais, como forte influência genética, ou seja, 75% de hereditariedade e relação com a dopamina. Fatores ambientais incluem tabagismo, álcool, drogas na gestação, sofrimento fetal, baixo peso e prematuridade. Quer saber mais sobre o tema? Participe das web palestras ao vivo pelo canal do Telesaúde UFMA no YouTube, com certificado garantido. Caso seja profissional de saúde no Maranhão, com CNES ativo, não perca tempo. Faça o seu cadastro na nossa plataforma de teleconsultoria, a Sofia, e comece a tirar dúvidas agora mesmo. Acesse sofia.telesaude.ufma.br.
Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Sintonizou? É do Brasil! É do Brasil dos brasileiros, que seguem em frente na sala de aula, como 1 milhão de novos estudantes no ensino integral e 4 milhões de jovens que estão recebendo pé de meia para não deixar de estudar. Ou como mais de 1 milhão de pessoas que saíram do Bolsa Família só no ano passado, que seguem num Brasil que, com muito esforço, alcançou a menor taxa de desemprego da história. Parabéns! É teu. E que voltou ao top 10 das economias do mundo, porque o Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 37 minutos. Estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, acionando novamente Borges Júnior para continuar nesse noticiário ao vivo aqui na Rádio Universidade FM. Dessa vez falando sobre as autoridades locais e também as igrejas da capital, homenageando o Papa Francisco. Borges, um momento crucial aí para a Igreja Católica, né? Exatamente, Adalberto. Em homenagem às igrejas da capital maranhense, realizaram missas no dia de ontem, honrar o Papa Francisco, falecido aos 88 anos. O pontífice, ele que morreu no domingo de Páscoa, antes passou pela Praça de São Pedro, no Vaticano, durante uma missa. Ele, a gente lembra, enfrentava complicações de saúde, complicações relacionadas a uma dupla pneumonia, seguia em recuperação, isso após ter ficado internado por mais de um mês. O Vaticano, então, confirmou a causa da morte relacionada à insuficiência cardíaca seguida de um AVC em São Luís. Representantes do poder público e também da comunidade religiosa se pronunciaram sobre a perda. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, se manifestou por meio das redes sociais, destacou o Papa pelo exemplo de humildade, coragem e amor ao próximo. A Arquidiocese também se manifestou via redes sociais, associou o nome do Papa à coragem e compaixão. Manifestação também do prefeito de São Luís, o Eduardo Braide, que se expressou, usou novamente as redes sociais e disse que o Papa Francisco, ele nos ensinou com gestos simples e palavras fortes o verdadeiro significado de servir. O Papa Francisco, ele, Adalberto, que ocupava o cargo há 12 anos. Adalberto.
Obrigado, Borges. 7h39 agora, Mayra Nogueira. Informação agora sobre perícia, né? Borges, vamos falar aí dessa perícia que deve indicar a causa da morte de um professor que foi encontrado morto dentro de casa em Santa Inês. Mayra, caso repercutido no último sábado, quando esse professor, o professor Basílio Carvalho de Souza, foi encontrado morto dentro da própria residência. Ele estava no bairro Angelim, Santa Inês, região do Vale do Pindaré. Familiares informaram que o professor ele já seguia aparecido há alguns dias e ele era proprietário de uma motocicleta. Veículo que foi localizado estava abandonado em uma região de Matagal, às margens da BR-222, altura do povoado Ladeira do Gato. Essa motocicleta ela estava com os pneus furados e apresentava sinais de roubo. A Polícia Civil informou que o corpo de Basílio, o corpo do professor, não apresentava marcas visíveis de violência, não tinha perfurações por armas brancas ou de fogo. Em relação à movimentação na casa dele, vizinhos relataram que não notaram nada de diferente durante o período em que ele esteve desaparecido. Agora, então, a polícia aguarda resultados de exames periciais, exames que devem determinar aí a causa da morte e indicar, sinalizar também possíveis pistas que indiquem, que deem direcionamento sobre o que ocorreu com esse professor. Mayra Adalberto. É isso aí, mais um, né? Aliás, menos um professor, né? Professor assassinado. 7h41 agora. Borges, vamos mudando de assunto, tá? Falar agora sobre o Hospital Universitário, que alcançou 100% de conformidade em práticas de segurança do paciente, né? Mais uma marca alcançada pelo Hospital Universitário da UFMA. Marca positiva alcançada pelo Hospital Universitário da UFMA, ele que é vinculado à EBSEC, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A unidade hospitalar da UFMA alcançou 100% de conformidade com as práticas de segurança do paciente. Foi o que indicou o relatório da Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente, Hospitais com Unidade de Terapia Intensiva 2024, relatório divulgado este mês, dia 7 de abril, pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ele apresenta o resultado da avaliação realizada referente ao ano passado, ao ano de 2024, a avaliação realizada anualmente de forma voluntária. Ela leva em conta a conformidade das instituições hospitalares, isso, sobretudo, com atenção às práticas de segurança do paciente, atendendo aos regulamentos da Anvisa. Outras informações podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Mayra Adalberto. Bacana, viu, Borges? Obrigado pelas informações e, claro, parabenizando, né, a direção do Hospital Universitário, professora Joyce Lages, né, desempenhando um papel fundamental, né, junto também com o professor, nosso reitor aqui, de várias gestões, né, Natalino Salgado, que tem um trabalho gigantesco, né, na formação de várias dessas ações e alcançando também essas marcas, né, que são extremamente positivas para o hospital, para a universidade e, claro, para o grande público atendido pelo hospital universitário, né? Todos nós, toda a sociedade sai ganhando com isso, com certeza. 7h43. Mayra Nogueira, vamos mudando de assunto, né? Trazer agora Maiara Cordeiro, ela vai falar sobre o Inova Cerrado Tração, essa iniciativa que as inscrições foram prorrogadas, agora, dessa vez, até o dia 27 de abril. Maiara. Empreendedores de biotecnia com negócios inovadores ainda podem participar do Inova Cerrado Módulo Tração, voltada para o desenvolvimento de pequenos negócios, startups e empreendimentos alinhados à bioeconomia. A iniciativa permite acelerar negócios formalizados e em operação. É direcionada exclusivamente a empresas que buscam fortalecer operações e têm um bioma cerrado como base. O gerente de inovação e tecnologia do Sebrae Maranhão, César Guimarães, explica. O Inova Cerrado é um programa de aceleração de negócios inovadores com foco em bioeconomia. É uma estratégia nacional que o Sebrae adotou olhando para a preservação dos nossos biomas e explorando de forma sustentável todas as oportunidades que as florestas podem nos proporcionar.
É um grande programa de geração de oportunidades, de geração de negócio, de geração de renda, que o SEBRAE coloca à disposição dos empreendedores. As propostas selecionadas para o programa, em parceria com a FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão, vão participar de um processo de aceleração com duração de 6 meses. Isso inclui capacitação, materiais, ações de conexão com o mercado e com investidores, além de apoio financeiro por meio de uma bolsa de estímulo à inovação no valor de R$ 6.500. O Inova Cerrado é dividido em 2 etapas. Nós já tivemos no Maranhão a etapa ideação, que se encerrou em janeiro, e agora o foco é a etapa atração. Né? Essa etapa atração, ela é direcionada a empreendedores que já possuem um CNPJ, já estão no mercado e têm interesse em escalar suas atividades, seu produto, seu serviço, né? As suas soluções. Então, o programa ele é direcionado para esses empreendedores. É necessário ter o CNPJ e é muito simples se inscrever. O edital e todas as informações estão disponíveis na plataforma SEBRAE Startups. Você pode ter acesso, pode absorver todas as informações necessárias para fazer a inscrição. É necessário redigir de forma muito clara e objetiva o projeto, a empresa, quais são aí as suas ambições, quais são os desafios, né, em que o programa pode ajudar a impactar e escalar aí a empresa. Os interessados devem preencher formulário eletrônico até o dia 27 de abril, disponível na plataforma programas.sebraestartups.com.br. Com produção de Elis Rodrigues, Maera Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 13 minutos para as 8, São Luís amanheceu com sol e algumas nuvens. Pode chover pela manhã, tarde e noite. A umidade está 95%. Temperatura 24 graus. A média mínima 24, a máxima 27 graus. Informações do Clima Tempo. E vamos agora à tábua de maré, nesta terça-feira, pré-mar, neste dia 22, né? 22 de abril. Pré-mar. A primeira pré-mar aconteceu a 1h46 da madrugada com 4,7 metros. A segunda será às 2h14 da tarde com 4,9 metros. Baixa mar. A primeira acontecerá já às 7h53 com 1,7 metro. A segunda será às 8h42 da noite com 1,4 metro. Notícias do Brasil. Vamos agora às manchetes nacionais e você acompanha com a gente aqui no site da 106 ou então diretamente no YouTube. A gente começa, Mayra Nogueira, com a manchete de Folha de São Paulo. Morre Papa Francisco. Argentino de 88 anos teve AVC e insuficiência cardíaca. Líder católico, foi o primeiro pontífice latino-americano. Sem ser radical, notabilizou-se pela luta contra a desigualdade. Está aqui a foto de Papa Francisco segurando uma rosa branca, né? E esse adeus, que esse protocolo, né, para velório e também sepultamento, enfim. E depois o conclave por volta de 15 a 20 dias, tá? Daqui para frente. Tem o Estado de São Paulo, Mayra. O Estado de São Paulo também fala sobre o adeus ao Papa, que tornou a igreja mais aberta e atual. Francisco posicionou-se sobre a tragédia climática, a crise dos refugiados e a fome no mundo. Deu voz ao povo e colecionou críticas. Pontífice nomeou 108 dos 135 cardeais que farão sucessor. É isso aí. Para finalizar, agora tem destaques de O Globo. Amém, Francisco, o adeus a um Papa pioneiro que reformou a igreja e deixou lição de tolerância e amor aos necessitados. É isso aí. 7h49. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte.
Muita emoção com o esporte agora, começando pelo Tubarão, que superou o César Araraquara, retomando liderança na LBF. Mayra Nogueira, a equipe maranhense, embalada aí pelo apoio da torcida, quebrou a invencibilidade do César Araraquara na última quinta-feira no Castelinho. Apesar do placar apertado, 75-69, o Sampaio apresentou uma das melhores atuações na edição 2025 da Liga. O Sampaio manteve a concentração e dominou o jogo com defesa eficiente e bom desempenho das atletas. A última parcial foi eletrizante e o César chegou a ficar com um ponto de vantagem, mas o Tubarão levou a melhor. É isso aí. E levando assim a melhor com Gabi Guimarães, que foi eleita novamente a jogadora mais valiosa da partida. Ela fez 25 pontos e 16 rebotes neste duelo. Laís, que apostou em arremessos a longa distância, foi outro destaque, com 24 pontos. E as equipes só voltam às quadras no próximo fim de semana. Sábado, o César enfrenta o Mesquita em Araraquara, interior de São Paulo. E a Bolívia querida encara o Blumenau no domingo, às 4h, no estádio Galegão, em Blumenau, interior de Santa Catarina. É isso aí. Vamos lá, meninas, continuem com esse desempenho. Falando agora sobre a Série D, Mayra. Equipes maranhenses estreiam sem vitórias. Duelos aconteceram no último fim de semana, terminando em empate para o Bode Gregório, né? E também o Cavalo de Aço. E derrota para o Tubarão, todos no grupo A2 do campeonato. E no próximo sábado, as equipes já participam da segunda rodada. E o Maranhão Atlético empatou com o Altos por 1-1 no Castelão na tarde de sábado. O Altos abriu o marcador no primeiro tempo com o Dieguinho e sofreu a expulsão do zagueiro Leandro Amorim no segundo tempo. Com a vantagem numérica, o MAC igualou o placar aos 36 com André Radija. É isso aí. No domingo, o Cavalo encarou o Parnaíba no estádio Pedro Alelaf, lá em Parnaíba, né, interior do Piauí. O dono da casa criou mais oportunidades, especialmente no segundo tempo. Imperatriz investiu na defesa e o jogo terminou em 0-0. Já o Sampaio Correia encarou o Iguatu do Ceará, também na tarde de sábado, e sofreu derrota por 1-0. O gol da partida foi marcado por Otacílio Marcos aos 4 minutos do primeiro tempo no estádio Morenão, em Iguatu. É isso aí. Antes de dar sequência às disputas da 4ª divisão, as equipes participam de rodada cheia, que vai definir os semifinalistas do Campeonato Maranhense, isso amanhã, quarta-feira. Adalberto, a Copa do Brasil. Castelão será palco de jogo do Flamengo mais uma vez. O Flamengo volta a São Luís para enfrentar o Botafogo da Paraíba em jogo de ida, válido pela terceira fase do torneio do dia 1º de maio, hein? Vai ser dia 1º de maio. O local da partida, que antes seria em João Pessoa, foi mudado após protestos da torcida botafoguense. É isso aí. O valor do ingresso por R$300 e a reserva por 40% dos setores do estádio, né, para o Flamengo, foram os principais motivos dessa insatisfação. Então, o Botafogo vendeu o mando de campo, né? Essas informações foram dadas ontem, segunda-feira, em entrevista coletiva por Alexandre Galo, representante da empresa que administra o clube. E o confronto Flamengo e Botafogo da Paraíba está marcado para 20h, no dia 1º de maio, aqui no Castelão, né? Terceiro jogo do clube em São Luís na temporada 2025. É isso aí. A redação é aqui de Joelma Valdez, e lembrando que de segunda a sexta e também no sábado, né, tem esporte aqui no apito inicial. De segunda a sexta ao meio-dia e no sábado às 11 da manhã aqui na 106. Fique ligado. 7h53, ainda tem esporte, Mayra? Tem comentário de Paulo Pellegrini. Indefinição marca a rodada final da primeira fase do Campeonato Maranhense. Não é isso, Paulo? O Campeonato Maranhense chega à 14ª e última rodada sem nenhum classificado por antecedência e com 5 times brigando pelas 4 vagas das semifinais. Embora Sampaio e Imperatriz tenham que contar com combinações de resultados e de placares para deixar de se classificar. Os jogos decisivos ocorrem amanhã, todos no mesmo horário, às 19h, entre Sampaio e MAC, Imperatriz e Moto, IAP e Pinheiro, e Tuntum e Viana, tudo com cobertura da parceria Universidade FM e Rádio Timbira. A classificação até o momento: Sampaio 23 pontos, saldo 10, Imperatriz 23 pontos, saldo 8, IAP 21 pontos,
Moto 20 pontos, saldo 5 e MAC 20 pontos, saldo 3. Ou seja, apenas o quadricolor não depende apenas de si para se classificar. Mas isso não significa que os outros terão vida fácil. Nenhum time tem mantido um bom desempenho por muito tempo neste campeonato. Para se ter uma ideia, o aproveitamento nos últimos 5 jogos, de todos os 5 primeiros colocados que brigam para seguir lutando pelo título, varia de 26% a 53%. Os 4 primeiros conseguiram apenas 2 vitórias nas últimas 5 partidas, e os 2 líderes estão a 2 jogos sem vencer pelo campeonato. Tudo isso deixa o cenário imprevisível, mas apesar desse contexto, Sampaio e Imperatriz só serão eliminados se perderem seus jogos por margens consideráveis de gols. O tricolor só não fica entre os 4 primeiros se for goleado pelo MAC por 4 gols de diferença, e ainda assim, o IAP e o Moto precisariam vencer seus jogos. E o Cavalo de Aço é eliminado se perder para o Moto por 2 gols de diferença, e ainda assim, o IAP e o MAC também precisariam vencer os seus jogos. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. O mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, o PRODEMA, da Universidade Federal do Maranhão, abriu uma turma especial de mestrado exclusivamente para o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Para falar sobre essa iniciativa, a gente conversa agora com o professor do DEOL, o Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA, James Werlen de Jesus, do professor James. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Bom dia aí a todos os ouvintes da nossa Rádio Universidade. Estão me ouvindo bem aí? Está saindo bem o áudio? Estamos sim, com certeza. Cristalinamente. Então, primeiramente, agradecer. Né? Obrigado, né, mais uma vez, né, aqui no Rádio Opinião para falar sobre o PRODEMA, né, esse mestrado importantíssimo aqui da universidade, né, em desenvolvimento e meio ambiente, e nessa iniciativa, uma iniciativa nova, né, fazendo aí uma turma especial para o Tribunal de Justiça. Como surgiu essa ideia, enfim, em que pé, né, ela anda? Então é um momento também aí de formação de uma turma diferente, né, uma abordagem diferente, né, que também faz parte da nossa política da UFMA, que é expandir também a inserção social do programa através das contribuições, né, da oferta de serviços que a UFMA pode, né, tem a oferecer à sociedade maranhense, todos os seus órgãos, autarquias, etc. Então, essa demanda surgiu a partir de uma própria demanda do Tribunal de Justiça do Maranhão. Então, além de internamente, né, ser uma coisa interessante para o tribunal, melhorar seus indicadores ambientais, né, há uma concepção interna sobre isso, ao mesmo tempo é uma exigência que vem de cima para baixo, através do Superior Tribunal de Justiça, através do Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, que estabeleceu desde 2021, alinhado à Agenda 2030 da ONU, né, que está relacionada à melhoria da qualidade de vida, à erradicação da pobreza, à melhoria da qualidade ambiental. Então, o Supremo entendeu que o setor judiciário poderia muito contribuir nessa questão, e aí, através de normativas do CNJ, estabeleceu aí alguns indicadores de sustentabilidade. E aí os tribunais de justiça do Brasil têm tido que se alinhar à melhoria desses indicadores ambientais, né? Então, a partir disso, gerou um índice de sustentabilidade, e aí em 2023, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Maranhão, dos 27 tribunais do Brasil, ele ficou em 7º lugar. E tem trabalhado muito em cima dessa melhoria cada vez, né? A constante melhoria desses indicadores, com o objetivo de estar entre os melhores tribunais do Brasil nesse aspecto, né, dos indicadores de meio ambiente. E aí, em função disso, houve essa demanda, essa procura pelo PRODEMA, né, em função da temática abordada pelo PRODEMA, em função do seu corpo docente estratégico, e aí cabe destacar também a interlocução do nosso vice-reitor, o professor Leonardo Soares, que fez essa interlocução inicial, mostrando, né,
o formato de trabalho do Prodema, a sua dinâmica em termos de avaliação dos indicadores de meio ambiente. Isso foi interessante para o TJ, que fez essa provocação para o Prodema dessa possibilidade de criar um termo, né, desenvolver um termo de cooperação técnica que a gente pudesse ofertar informações, estudos nessas bases ambientais para que ele pudesse melhorar esses indicadores. Então, a formação de uma turma especial, exclusivo para os servidores do Tribunal de Justiça, é mais um instrumento que o Tribunal de Justiça vai utilizar para a melhoria dos seus indicadores ambientais. E aí desenvolveu esse trâmite, né, com relação à constituição desse termo de cooperação técnica, e aí finalmente, né, depois de alguns meses, nós conseguimos lançar esse edital exclusivo para os servidores, né, efetivo do Tribunal de Justiça, onde, além de trabalhar as linhas de pesquisa do Prodema, né, que é planejamento, gestão e desenvolvimento em sistemas costeiros, e também avaliação dos recursos naturais e humanos em sistemas costeiros, mas essa abordagem ela precisa também estar vinculada aos indicadores do TJ, né, a demanda ambiental do TJ, que aí entra a questão de resíduos sólidos, entra a questão de avaliação de impactos ambientais, entra a questão de gestão ambiental, entra a questão da descarbonização, né, que é um ponto, que é uma meta que o Tribunal de Justiça tem, todo o Tribunal de Justiça tem uma meta de zerar a produção de carbono até 2030, isso é um regulamento estabelecido pelo CNJ, alinhado à agenda da ONU, então eles têm também essa demanda. Inclusive, o próprio Prodema, né, professores ligados ao Prodema participaram recentemente da elaboração desse plano de descarbonização do Tribunal de Justiça do Maranhão, né, um plano bastante robusto, com muita informação, diversos indicadores que irão auxiliar o Tribunal de Justiça a buscar essa meta de zerar a sua produção de carbono até 2030. Então, existem, né, essas parcerias que estão sendo desenvolvidas entre o Prodema, através da UFMA, e o Tribunal de Justiça do Maranhão. E esse edital ele é mais um instrumento visando a busca, né, da melhoria desses indicadores do Tribunal de Justiça. Maravilha. Professor James, são vagas limitadas, né? Eu queria que você falasse agora sobre justamente essa demanda, né? Atendendo aí essa demanda, como está também a questão de dar uma continuidade a isso, né? Enfim, como está nesse sentido, né? A procura, né, para preencher essas vagas e também futuras turmas. Vai acontecer? Sim, então o termo de cooperação ele tem, né, ele dura 36 meses, e aí pode ser renovado conforme interesse, tanto do Prodema e UFMA, como também o Tribunal de Justiça. Então são 15 vagas, né? A quantidade de vaga é bastante restrita em função, né, da disponibilidade do nosso corpo docente. Nós não temos, né, um corpo docente muito extenso, e ao mesmo tempo a gente também, paralelamente, né, existem as turmas regulares. Inclusive, na semana passada a gente teve a nossa aula inaugural do mestrado e doutorado, onde a gente fez um evento, onde teve a participação da GUFMA, né, através da nossa corretora, a professora Flávia Nascimento, a participação do nosso vice-reitor, e aí nós temos também essas turmas regulares. Então é um trabalho paralelo, e aí ele precisa ser desenvolvido, né, de uma forma que também não interfira, né, não atrapalhe o funcionamento da turma regular. Então tudo é planejado para que tenha um alinhamento e um ajuste que possa ser desenvolvido com a qualidade necessária para gerar as informações dos produtos, né? Então, é importante vincular que, além de 15 vagas, os projetos que vão ser avaliados, eles precisam estar alinhados a essa demanda do Tribunal de Justiça, né? Além das linhas de pesquisa do Prodema tradicionais, os projetos eles precisam levar em consideração essa demanda interna do TJ, como já tinha destacado, né, que é a gestão ambiental, avaliação de impacto, descarbonização, resíduos sólidos, entre outras demandas que quem tiver interessado pode ir lá dar uma olhada no edital, é o edital Prodema 01/2025, que contém, né, as temáticas que devem ser abordadas nos projetos.
Maravilha. Professor, para a gente finalizar, né, essas atividades, né, do Departamento de Limnologia, né, que são bem fundamentais aí nas questões relacionadas ao meio ambiente, né, é o Prodema também, tem mestrado, doutorado agora também, né, enfim, terminar, né, finalizando, falando sobre essas outras atividades também, né, que são várias. Certo. Então, realmente, Alberto, é bastante intenso, né? A gente tem tido aí bastante dedicação com relação a essas atividades, né? Afinal, a gente tem um curso de graduação, nós temos um curso de mestrado e um curso de doutorado, né? Nós estamos agora iniciando a nossa segunda turma do doutorado e estamos na nossa quinta turma de mestrado também iniciando. Então, o pessoal da terceira turma está defendendo a sua dissertação agora até meados de junho, né? Então, as demandas são intensas, diversos projetos, inclusive nós tivemos recentemente uma das nossas egressas, hoje egressa, né, que é a Dione, que fez uma apresentação aí, contribuiu com a rádio, trazendo um pouco da sua pesquisa, um pouco da sua história. E aí esses trabalhos, eles são muito diversos. Por quê? Porque o nosso programa ele tem um caráter interdisciplinar. Isso significa o quê? Que qualquer área ela se alinha ao tipo de pesquisa que nós desenvolvemos no âmbito do Prodema, justamente devido ao seu caráter interdisciplinar, né? O candidato ele só precisa ter a percepção de unir a sua área de formação com alguma atividade que tenha um contexto direto ou indiretamente com o meio ambiente e com os sistemas costeiros. Então, o advogado consegue desenvolver um trabalho sobre isso, um geógrafo consegue desenvolver bem sobre isso, enfermeiros, graduados na área de serviço social, turismólogos. Então, nós tivemos já esses diversos perfis de candidatos e, consequentemente, discentes e hoje egressos que participaram do Prodema e desenvolveram trabalhos formidáveis, né, na área de meio ambiente, trabalha na questão da sustentabilidade, trabalha na questão da segurança de navegação, trabalha na questão do potencial do turismo sustentável, trabalhando na questão do planejamento ambiental de bacias hidrográficas, no plano diretor, a avaliação do plano diretor, a avaliação da vulnerabilidade dos sistemas costeiros, a modelagem da maré e a influência nas regiões portuárias. Então, a gente tem uma gama de pesquisas que foram e estão sendo desenvolvidas no âmbito do Prodema, que justamente por ter esse caráter interdisciplinar, consegue ter uma inserção social muito grande, porque são pesquisas que têm uma aplicação, têm uma serventia para a sociedade, seja em comunidades tradicionais, né, a avaliação da cultura, da vulnerabilidade dessas comunidades, seja também para os nossos políticos, né, os nossos gestores, para auxiliar no desenvolvimento de políticas, subsidiar o desenvolvimento de políticas que possam melhorar as condições ambientais do nosso estado. É a produção científica pulsante, viu, professor? A gente agradece, claro, e também vai divulgar, vai continuar divulgando, né, sempre essas ações do Departamento de Oceanografia e Limnologia. Eu acabei de conversar aqui com o professor James Werlen de Jesus Azevedo, ele é do DEOL, né, do Departamento de Oceanografia e Limnologia, falou sobre a turma especial do mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, o Prodema UFMA, voltado exclusivamente para o Tribunal de Justiça. Professor, muito obrigado e um bom dia. Agradeço mais uma vez, Adalberto, a oportunidade de sempre estar divulgando as pesquisas, né, as atividades desenvolvidas no âmbito do Prodema e do Departamento de Oceanografia. Então, um abraço a todos, agradeço mais uma vez. Maravilha, uma ótima semana. Uma ótima semana para você também que acompanhou o Jornal Rádio Universidade até agora com a gente. Eu, Mayra Nogueira. E você, a gente volta amanhã. Mayra fica, tá? Com Sessão das 8 e muita música boa a partir de agora. Para você que acompanha a gente aqui na Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade amanhã, a partir de 7h10, aqui novamente. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,1.